Paz seja convosco. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou pedir para a irmã Tamires, o versículo 10 está no slide. Mas abra para mim, dentro da Bíblia mesmo, Mateus 8, do 5 em diante. Tá bom? Por favor, que eu quero ler o texto completo. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. E quando você encontrar, olha aqui para mim, por favor. Graças a Deus. Antes da gente fazer a leitura, você está conseguindo enxergar dentro dessa campanha o que significa cada tema? Porque de repente você pode estar se sentindo um pouco deslocado. Então, apenas para você se situar, estamos dentro de um projeto de vida, amém? Estamos nos planejando para 2023. Estamos projetando 2023 e estamos falando que se somos de Deus, temos um DNA de vencedor. Amém, Jesus? Isso está claro para todos nós? Temos DNA de vencedor. A partir do momento em que eu entrego minha vida para o Senhor Jesus, a partir do momento em que eu vivo para Deus, eu tenho um DNA de vencedor. E dentro desse DNA de vencedor, existem chaves para que eu alcance vitória. A primeira chave foi qual? Adoração. Estão lembrados disso? Falamos que todo aquele que tem o DNA de vencedor é um adorador. Diga glória a Deus. Na semana passada tratamos sobre mais um tema e hoje vamos falar sobre a terceira chave, que é a chave da fé. Amém, Jesus? Se você tem um DNA de vencedor, você precisa ter fé no nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos à leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Diga glória a Deus. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sobre o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Pode aplaudir o Senhor. É muito lindo esse texto. É muito lindo. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta manhã. Diga para quem está do teu lado: Deus vai falar com você. Amém? Se assente no teu lugar, por favor. Eu quero te chamar a atenção nesta manhã para um tipo de fé que faz toda a diferença na vida de um cristão. O tema de hoje é esse: é fé. É a terceira chave para aquele que quer ser um vencedor na vida. Irmãos, a fé é o que nos alimenta. Eu costumo dizer que sem fé, a Bíblia diz inclusive que sem fé é impossível agradar a Deus.
na minha versão, no meu entendimento, é impossível crer em Deus sem ter fé. É impossível pensar em Deus sem ter fé. É impossível você entrar neste lugar e ser abençoado sem ter fé. Basicamente, espiritualmente falando, sem ter fé você não é nada. Porque você vai entrar num ambiente como esse, você não vai entender que Deus está neste lugar, justamente porque não existe a fé. E eu quero lhe apresentar hoje, nesse domingo, tipos de fé. Volte no texto para mim, Tamires, um slide um pouquinho para trás, só uma vez. No versículo 10, a Bíblia diz: ao ouvir isso, ele tinha ouvido o que o centurião disse. O centurião, irmãos, é interessante a gente parar para entender um pouquinho o contexto. Para quem não sabe, centurião, por que do nome centurião? É porque ele cuidava de um destacamento de 100 homens. Cada centurião era responsável por 100 homens. Era assim que funcionava. O centurião, ele era romano. Não era bem visto pelos judeus. Todas as vezes que um romano se aproximava do povo judeu, eles já se apartavam. Porque normalmente os romanos, eles eram muito cruéis. Quando um romano se aproximava, já se aproximava para bater. Eu fiz questão de estudar um pouco sobre isso. Para você ter uma ideia, eles já chegavam normalmente chicoteando as pessoas. Os romanos eram altamente cruéis. Eles não se importavam se tinha mulher, se tinha homem, se tinha criança. Eles chegavam batendo. Muitas vezes não era nada com relação à lei, era mais por zombaria. Olha, vocês são pobres, vocês não têm nada, toma aí, apanha. Dessa maneira. Os judeus sofriam na mão dos romanos naquele tempo. A Bíblia chega a dizer que, aliás, a Bíblia não dá esse detalhe, mas imagine só a cena: Jesus reunido com seus discípulos, e de repente chega um homem romano. Imagine a cara dos discípulos. Eu fiz até questão de assistir alguns vídeos na internet que demonstram isso. Depois na sua casa assista. Jesus e o centurião. Coloca lá no YouTube, você vai ver a cara dos discípulos. Por quê? Era um romano se aproximando. Isso causou espanto. O que esse romano quer aqui? O que esse romano quer com Jesus? Tem até uma versão de um filme que diz assim, Pedro fala assim para Jesus: ó, aí vem encrenca. Porque era um romano se aproximando de um judeu. Aquilo não era comum. Mas de repente esse romano, esse centurião, se aproxima de Jesus pedindo um favor, pedindo um milagre. E o mais bonito de tudo, ele está sujeito à autoridade do Senhor, a ponto de dizer assim: Senhor, eu entendo essa questão de autoridade, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas eu creio, olha só, olha a fé, eu creio que se o Senhor disser que ele vai ser curado, ele será curado. Gente, isso é uma questão de fé. Olha, Senhor, não precisa lá em casa não. Eu sei que se o Senhor falar daí onde o Senhor está, que esse homem vai ser curado, ele vai ser curado, isso para mim basta. Isso demonstrava o tamanho da fé daquele homem. Ele não estava numa dependência de ir lá e tocar no servo dele. Ele não estava esperando que Jesus fizesse isso. Ele acreditava que com uma palavra do Senhor Jesus, aquele homem pudesse ser curado. Diga glória a Deus. E é essa fé que Deus espera que eu e você tenha. É exatamente esse tipo de fé que Deus espera que você tenha na sua vida. Eu quero lhe apresentar nessa manhã 3 tipos de fé. Se você quiser anotar, anote. Tenho certeza que vai ser interessante para que você possa pensar e repensar depois na sua vida, no nome de Jesus. O primeiro tipo de fé que muitos têm é a fé que depende dos outros. A fé que depende dos outros é quando a pessoa tem fé, mas não depende diretamente de Deus. Ela não é totalmente dependente de Deus, mas sim dos outros. Ela faz porque os outros estão fazendo, ela vai porque os outros estão indo, ela acredita porque os outros estão acreditando. Vou ser bem direto: Maria vai com as... Nada contra as Marias aqui presentes, viu? Mas é o famoso Maria vai com as outras. Se alguém se jogar de uma ponte, se joga junto. Só faz o que o outro está fazendo. E aí, irmãos, me permitam, eu preciso citar exemplos como esse. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas só aplaudem porque outros aplaudem? Quantas pessoas só glorificam porque outros glorificam? Quantas pessoas só falam em línguas porque estão vendo outras pessoas falando em línguas? É muito mais pela emoção do que pela unção.
Quantas pessoas se batizam só porque outros estão se batizando? Chegam a dizer, olha, só vou se fulano for. Meu Deus, mas a decisão não é pessoal, não é individual. Então esta fé não é uma fé diretamente dependente de Deus. Essa fé é uma fé dependente dos outros. Talvez você veio para a igreja nesta manhã e alguém na rua falou para você assim, ó, ora lá por mim. É uma fé que depende dos outros. A pessoa não tem fé suficiente para dizer assim, peraí, eu vou para a igreja, eu vou clamar a Deus, eu vou lá apresentar o meu louvor, eu vou lá apresentar a minha adoração, mas não, ela prefere ficar na dependência de outras pessoas. Tentando enxergar alguma coisa positiva nesse tipo de fé, podemos dizer que pelo menos essa pessoa saiu da condição que estava e avançou, mas quando as pessoas falharem, ela vai cair. O problema desse tipo de fé é que no momento em que a pessoa, em que ela depende, falhar, ele também cai. Você está entendendo? Quando essa pessoa errar, essa pessoa vai ficar frustrada. Quando essa pessoa desistir, ele também desiste. Porque essa fé está apoiada no homem. E esse é um grande problema. E temos vivido isso nos dias atuais. Quantas pessoas estão apoiadas numa fé de um pastor, de um nome de igreja, de pessoas, de um pai, de uma mãe. Eu sempre fui filho de pastor, irmãos. Pelo menos boa parte da minha vida. Mas se tem uma coisa que eu aprendi muito cedo na escola bíblica dominical, que acontecia todos os domingos, 7 horas da manhã, e acabava por volta de 10, 10 e meia da manhã, porque era assim no passado. Essa era a escola bíblica dominical raiz. É que a salvação é individual. E o meu pai e minha mãe não me levam para o céu. Seu marido não te leva para o céu. Tua esposa não te leva para o céu. Teu pastor não te leva para o céu. Quem te leva para o céu é Jesus Cristo. Só Ele tem poder para salvar a sua vida. Só Ele tem o poder de transformar o seu coração. Por isso eu te digo, a tua fé não pode estar apoiada em outro homem. Sua fé não pode estar apoiada em quem não pode fazer nada por você. Porque infelizmente, quando você está apoiado, a Bíblia diz o quê? Maldito o homem que confia no homem. Eu já expliquei isso aqui. A Bíblia está dizendo que maldito é o homem que deposita a sua vida nas mãos de outro homem. Alguém pode até te ajudar, estender a mão para você. Mas vai chegar um momento que essa pessoa não vai poder fazer mais nada por você. Eu já disse, um médico, por mais bom que ele seja, ele tem um limite. Concorda comigo? Vai chegar uma hora que ele diz assim, nós já fizemos tudo que tínhamos para fazer. Talvez, eu não sei se você já ouviu isso de um médico, mas chega um momento que ele fala assim, você crê em Deus? Então reza. Então vá orar. Porque agora é só Deus para fazer um milagre. Ali ele está falando do quê? Que tudo aquilo que ele sabia, todo o intelecto, todo o conhecimento, toda a sabedoria que ele adquiriu na faculdade, ali se encerrou. Porque existem coisas que só Deus pode fazer por mim e por você. Amém, Jesus? Esse é um tipo de fé que muitas pessoas têm. Um segundo tipo de fé que muitas pessoas têm é a fé que depende só do que se vê. A pessoa tem que ver para crer. Ela tem que ver para crer. Abra a tua Bíblia lá em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 26 ao 29. Nós vamos ler dos versículos 26 ao 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, isso aqui é demais, gente. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Dá uma pausa aqui, viu? As portas estavam... Como é que Jesus entrou então? O homem apareceu do nada. Irmãos, a gente lê isso e acha isso aqui comum, não é? E se a gente estivesse lá? Ó, do nada, o homem pegou e apareceu. Eita glória. Esse era o poder do Senhor Jesus. Paz seja com vocês. Versículo 27. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia.
Versículo 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Quantas pessoas têm a sua fé só naquilo que vê? Quando você lê o versículo 25, você vai ver Tomé. Coloca para mim o 25, por favor, Tamires. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé falando, lhes disse: se eu não vir, olha a indagação dele, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. O coração de Tomé estava fechado, porque ele dependia, ele tinha uma fé, que se ele só acreditaria se ele tocasse. De repente você entrou nesse projeto, ou talvez não tenha entrado, pensando assim: mas eu não tenho dinheiro para entregar a oferta. É porque você está esperando ter a oferta para começar um projeto. Ah, não vou construir uma casa porque não tenho dinheiro. Primeiro você sonha, depois Deus abre as portas na tua vida. Ah, eu não vou me casar porque eu não tenho dinheiro. Primeiro você encontra alguém de Deus na sua vida. Existe um primeiro passo. Primeiro você apresenta ao Senhor. Primeiro você consagra, e as portas serão abertas para você no nome de Jesus. Irmãos, diga para quem está do teu lado: quando você sonha e entrega nas mãos de Deus, Deus cuida. Quem crê nisso, diga amém. O nosso problema é ter que primeiro ter as coisas na mão, e ver e poder tocar e dizer assim: eu tenho, agora vou fazer. Esse é o grande problema. Porque se você for esperar ter, você nunca faz. Você nunca vai fazer. E aí você recua. Você recua hoje, você recua amanhã. Quantas pessoas só se apresentam com esse tipo de fé? A fé que acredita só porque viu. Viu a bênção na vida dos outros, teve contato com algum milagre. Essas pessoas são até impactadas, porque realmente as ações de Deus são poderosas e causam impacto em todos os que vêm. O problema é que quando você acredita pelo que viu, quando você deixar de ver, deixará de acreditar. Esse é o grande problema. Quando você não vê mais, você não acredita mais. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, nessa igreja não tem muito milagre, né? Eu falei: meu irmão, tem muitos milagres. Muitos. Se você perguntar para cada um presente aqui dentro, vai falar do quanto Deus está abençoando a casa, Deus está abençoando a família, Deus tem abençoado um filho. Milagres acontecem. Deus tem feito milagres na tua vida? Tem ou não tem? Deus tem lhe prosperado? Deus tem abençoado? É claro que tem. O problema é que tem gente que quer ficar vendo coisas, só que ele quer ver. Ele quer ficar vendo coisas que encham os olhos dele. E não é assim que funciona. Porque Deus age como Ele quer, quando Ele quer, da maneira como Ele quer. O problema de quem tem esse tipo de fé é que ele quer ver aquilo que ele quer ver. Ele depende disso. A fé dele está firmada. Olha aquela canção, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Ele depende do que Deus faz e dá na mão dele. Mas ele não acredita enquanto ele não tem na mão, enquanto ele não pode tocar. Esse tipo de fé não agrada a Deus. Esse tipo de fé não enche o coração do nosso Deus. Esse tipo de fé vai chegar uma hora que você não vai ter mais nada. Porque nem sempre, vamos concordar comigo nesse momento, nem sempre você tem tudo aquilo que você quer na sua mão. Concorda comigo? Ah, eu quero. Toda criança quer. Mas nem porque é criança, nem sempre ela tem tudo na mão. Como um adulto, nem sempre você vai ter tudo aquilo que você quer na sua mão. E se você for depender disso, infelizmente você acaba não agradando ao Senhor dessa maneira. Então esse é um segundo tipo de fé. O terceiro tipo de fé, esse sim, é esse que faz a diferença na tua vida. É a fé que depende de Deus. A fé que depende da sua palavra. Diga glória a Deus. Essa fé lhe faz acreditar sem duvidar. É quando sua fé é sustentada pelo caráter de Deus. É quando você não precisa ver para acreditar.
e nem para que os outros estejam, e nem que os outros estejam acreditando. Sabe aquela fé que você fala assim: Senhor, em 2023, pela fé, eu vejo a minha casa construída, em nome de Jesus. Pela fé, em 2023, eu enxergo, Senhor, o meu carro 0 quilômetro. Pela fé, Senhor, vamos sair de coisas materiais, né? Eu vejo a minha família salva. Aí muitos vão falar: você é doido, você não tem dinheiro para fazer nada disso. Você é doido, teu marido não vai se converter não, olha o jeito que ele é. Você é doido, sua esposa não vai aceitar Jesus não, olha o jeito que ela é. Só que essa fé é tão grande que ela não para ouvir essas pessoas, porque a fé dele, a fé dela não está firmada nos homens, a fé dessa pessoa está firmada em Deus, no Deus que pode todas as coisas. É essa fé que Deus espera que você tenha. É esse tipo de fé que Deus espera que eu e você tenha. Romanos capítulo 4. Romanos 4, dos versículos 18 ao 21. Vai falar sobre a fé de Abraão. Versículos 18 ao 21 vai dizer assim: Abraão, olha só que interessante, contra toda esperança. Você consegue perceber isso aqui? Olha. Contra toda esperança. Ou seja, não havia meio, não havia jeito. Humanamente falando, aquilo não era solucionável. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu o quê? Glória a Deus, diga glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você vê Abraão crendo e tendo fé em todo. Como é que estava o ventre de Sara? Sem vitalidade. Qual era a condição de Abraão? Não podia ter mais filhos. O corpo, o físico já não ajudava mais, não cooperava mais. O que diz lá no primeiro versículo? Contra toda esperança. Não tem mais jeito. Humanamente falando, isso é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. É essa fé que Deus espera que tenhamos. É essa fé que era a fé do centurião. Um homem que disse para Jesus: olha, o senhor não precisa ir lá não. Se o senhor falar uma palavra, basta. Porque se o senhor, aquilo que o senhor fala é autoridade. O senhor tem poder sobre todas as coisas. O senhor manda na enfermidade. Se o senhor falar para a enfermidade sair, ela sai. E aí Jesus diz uma coisa que nos chama a atenção. Em todo Israel, é como se ele dissesse assim: no meu povo que era para crer, não se vê esse tipo de fé. Mas você que não crê, que não conhece as escrituras, porque é um romano, você crê. Jesus fica espantado. Jesus fica admirado com esse tipo de fé. Porque de quem ele não esperava, estava tendo fé. E de quem andava com ele, muitas vezes um Pedro da vida, não tinha fé muitas vezes para crer no que Jesus estava fazendo. E isso nos traz uma grande lição, irmãos. Às vezes a gente é crente, a gente está dentro da casa do Senhor, e às vezes a gente não está tendo a fé que é necessária. Aí você vai lá fora, você encontra alguém que mal frequenta uma igreja, que mal ouve a palavra, e alcança as coisas e diz assim: eu tenho muita fé. E aí? Que tipo de fé que nós estamos tendo? Uma fé que depende de um pastor colocar a mão na cabeça? Uma fé que depende de uma imposição de mãos, de um óleo de unção? Não é essa fé que Deus espera que eu e você tenha. É uma fé que independe de todas as circunstâncias. É a fé que está ligada em Deus. É a fé que quando você olha pela palavra, como versículos como esse que nós lemos, isso basta na nossa vida. Isso basta. Eu confesso que quando ontem eu estava me preparando para trazer essa palavra, eu chorei. Porque são textos que enchem o nosso coração de fé.
A palavra revelada enche o nosso coração de fé. E isso basta. Isso basta na nossa vida. Essa foi a fé que Jesus encontrou naquele centurião. A fé apenas na sua palavra. Ele ficou admirado porque na verdade essa era a fé que deveria estar no DNA dos escolhidos. Mas aquele homem, mesmo sendo um romano, havia entendido que muitos outros ainda não haviam compreendido. Eu lhe questiono nesta manhã, qual o tipo de fé que você tem? Sabe o que é interessante dentro da palavra de Deus? Se você falar, pastor, eu não tenho essa última fé não. Peça porque Deus pode lhe dar. De repente você foi ensinado desde cedo a ter um tipo de fé que depende de outras pessoas. De repente você foi ensinado a ter um tipo de fé que depende daquilo que se vê. De repente teu pai, a tua mãe te ensinou a enxergar assim a respeito de fé. Mas hoje você está podendo entender que a fé que você precisa ter é a fé que vem de Deus. É a fé que vem pela palavra de Deus. É a fé que você, mesmo quando tudo está contra você. Tem dias que não é assim? Tem dia que está tudo contra você. Tem dia que nada te favorece. Mas ainda assim você continua confiando em Deus. Assim como Abraão fez. Assim como Abraão teve fé. Que você tenha fé do Deus que você serve no nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado, tenha fé no Deus que você serve em todo o tempo. Você tem essa fé em seu DNA. Use a fé que depende apenas de Deus e da sua palavra. Isso te fará um vencedor. Um vencedor. Não use qualquer outro tipo de fé. Dependa de Deus. Enquanto você for dependente de Deus, nada vai lhe faltar. Salmo 23, versículo 1. Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará. Tenha fé naquele que cuida. O pastor é aquele que provê o alimento para a ovelha. O pastor é aquele que cuida, é o que traz para perto. Ele não deixa faltar nada. O Senhor vai lhe sustentar em todo o tempo. Fé, confiança, esperança são palavras que estão ligadas. Não fique ligado ao homem, não fique ligado às coisas. Ah, está dando tudo certo, então eu tenho fé. Você tem que ter fé quando tudo não está dando certo. Não só quando as coisas estão dando certo. Tenha fé em todo o tempo. Vamos pedir mais fé para Deus nesta manhã. Vamos pedir, Senhor, está faltando fé no meu coração. Peça. Você tem a oportunidade de pedir para Deus, Senhor, aumenta a minha fé. E Deus vai aumentar a tua fé no nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé no teu lugar.